que é rebeldia? Rebeldia é a reação de oposição direta a uma ordem ou a uma autoridade estabelecida. É um ato contrário à submissão. A insubordinação a uma autoridade espiritual é causada pelo pensamento do indivíduo em resistir e não aceitar submeter-se, desprezando consequentemente a autoridade que delegou, ou seja, a Deus. Então, nessa definição, nós temos um exemplo muito interessante, talvez um dos melhores exemplos para rebeldia, que foi Saul. Saul, um homem que tinha tudo para dar certo, né? Até na sua condição física, na sua aparência, na sua força de guerra, mas infelizmente não obedeceu àquilo que era proposto por Deus e pela autoridade espiritual da época, que era o profeta Samuel. Vamos ler isso? 1 Samuel 15. Vamos lá, 1 Samuel 15, versículos 22 e 23. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa foi a sentença de Samuel contra Saul. Saul, que tinha já por várias vezes pecado, ele fora rebelde, e mais essa vez gravíssima, porque Deus tinha dado uma ordem direta para ele exterminar todos os amalequitas por aquilo que eles fizeram contra o povo de Israel no Êxodo. E ele, até com um discurso hiper religioso, falou: não, imagina, olha, eu guardei alguns animais, mantive Agag vivo, para quê? Para sacrificar para Deus, para mostrar, olha como eu sou um adorador. E na verdade você vê o que Samuel fala, que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é uma oferta muito maior do que uma oferta física. Então é terrível aquilo que foi feito por Saul, e ainda o detalhe, a comparação que Samuel faz, porque rebeldia é a rejeição à palavra de Deus. Então, como ele rejeitou a palavra de Deus, sendo que Deus o instituiu como autoridade sobre todo Israel, ele perdeu esse poder, ele perdeu a sua constituição como rei, e ele vai passar por um processo de esvaziamento da sua autoridade, e Davi começa a ocupar esse espaço de uma forma processual. Então é interessante, porque a comparação é: o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, é como a adoração a demônios. É claro, se você deixa de ser subordinado a uma direção de Deus, você está sendo subordinado a demônios. Então, rebeldia é algo terrível, né, Bispo G? Terrível, e a de Saul era a pior que tinha, porque ela tinha, entre aspas, uma aparência de bem. Então, ele era uma pessoa assim, muito persuasiva, Saul. Ele era tipo assim, o malandro, a persuasão dele, a rebeldia dele, a rebelião dele era meio camuflada, que é a pior que existe, né? Então, a aparência de bem, mas por trás a contaminação. Tanto que ele vem como se nada tivesse acontecido. E da outra vez, porque assim, existem duas palavras que são usadas para rebeldia. Uma delas é a palavra mari, que é rebelião em termos de desobediência. Certo. É aquilo que ele fez diretamente, e a outra é a transgressão, que a pessoa às vezes fazer sem saber, e ela está se rebelando mesmo sem saber. Ele cometeu as duas, quer dizer, Saul já fez as duas. A primeira, quando ele quis ali fazer uma oferta, um sacrifício que não era devido a ele, quem deveria fazer era o profeta ou um sacerdote, e a segunda vez, quando ele desobedece diretamente ao Senhor, se rebela contra aquilo que Deus estava falando. E o engraçado é que, mesmo assim, ele cativa um pouco Samuel, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa é rebelde e fala assim. Ela é rebelde e agrada, e fica bajulando. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Saul era assim, tanto que um dia o Senhor vira para Samuel e fala: Samuel, até quando você vai continuar honrando Saul, sendo que eu já o
deixei de lado, mais ou menos assim. Então vejam que a persuasão de Saul era muito terrível e perigosa para Samuel, e ele não estava discernindo isso. Terrível, terrível. Saul aí que é uma figura que foi escolhida pelo povo de Israel para ser o primeiro rei, e é claro, a reação dele de rebeldia é própria daquele que é um rei escolhido segundo a carne, segundo a aparência. E a aparência era tanta que ele era um bom fingidor, né? Ele sabia fingir, ele sabia, assim, camuflar a sua malignidade. Pois é. E o primeiro rebelde, né, que a palavra narra, é Satanás. Satanás foi rebelde. Nós vemos a narrativa lá em Ezequiel 28, ele era um anjo, um querubim, já estudamos isso, e ele se rebela contra Deus, e assim, na mesma pegada de Saul, manipula um terço dos anjos, coloca todos contra Deus, não é? E até a palavra fala que muitas vezes Satanás se faz de anjo de luz para manipular, né? Para roubar os servos de Deus, para iludir. E depois nós vemos esse mesmo processo na vida de Adão e Eva, que está lá em Gênesis. Então a gente vê que Adão e Eva acabam assim manipulados. A serpente fala para Eva, olha, não pega nada, vocês vão ser tão poderosos como Deus. E aí eles acabam se rebelando contra uma direção de Deus que não era comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver isso em Romanos 5,19. Vamos lá, Romanos 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, exatamente aí um contraponto entre aquilo que Adão e Eva cometeram de falha, que eles se rebelaram contra Deus, uma ordem de Deus, e a condição de Jesus, que foi completamente obediente à sua missão e à morte de cruz. Então, exatamente a habilitação que Jesus traz é essa habilitação da vitória sobre o espírito da rebeldia, porque ele mesmo na sua carne, sendo 100% homem, ele permaneceu fiel ao propósito que foi estabelecido por Deus no seu envio. É interessante, por isso que 1 Coríntios 15 fala que Adão era alma vivente, mas Jesus era um espírito vivificante. Então dá essa condição de autoridade espiritual ao homem com a vitória sobre a rebeldia. E olha que Satanás tentou. Como tentou, né? Não é? E a gente percebe aqui um lado também interessante, que a palavra aqui desobediência, em termos de rebeldia, é indisposição para ouvir. Quer dizer, é o cara que fecha os ouvidos, eu não quero saber disso. Então é realmente o sentimento de rebeldia, não é só uma desobediência, não fiz, não. Era a indisposição até de querer aceitar aquilo que era necessário. E Jesus já ao contrário, né? Aberto a fazer a vontade de Deus, até chegou a agonizar, mas fala, seja feita a tua vontade e não a minha. Até porque tem pessoas que elas se submetem a uma autoridade por medo, mas no seu interior não são obedientes. Não é? Então é interessantíssimo isso, né? Porque às vezes até por uma questão de politicagem, de fazer média, acabam se submetendo, mas não quer dizer que é o sentimento dessa pessoa. Você vê como é interessante o sentimento de Jesus, porque no início, Jesus ele é muito claro, ele fala assim, se é possível, aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. E ele luta contra esse sentimento. Então, não seria uma questão de obedecer somente, não, vou fazer a vontade do Pai. Não, ele muda o sentimento dele. E ele entra em agonia, a ponto de cair em gotas como de sangue, né, do suor, e depois, logo em seguida, ele falou, basta, chegou o momento. Quer dizer, a disposição de Jesus agora era de obedecer mesmo. Vou para frente, eu vou fazer aquilo que o Pai quer. Vamos dar agora 3 exemplos de rebeldes, né? Rebeldes com atitudes, depois vamos dar exemplos de rebeldes com palavras. Vamos começar com Saul em 1 Samuel 13. Vamos lá, 1 Samuel 13, versículos 8 a 10 e 13. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe sai ao encontro para o saudar.
Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Impressionante como a atitude de Saul é comum hoje. Pessoas que têm uma direção de um profeta, têm a palavra, têm um envio, têm uma orientação, mas preferem fazer do seu jeito. E o pior não é isso, o pior é que ainda tem uma desculpa religiosa. Porque essa era a desculpa de Saul, mas olha, o povo estava disperso. Mas olha, ainda joga a culpa em Saul. E tem gente que ainda joga a culpa na autoridade. Fala, mas o senhor estava demorando. Já estava passando o tempo, eu estava aqui acompanhando, hein? Quer dizer, a gente vê aí uma pessoa completamente, até não só ignorante, mas displicente com a palavra de Deus, né, com as leis espirituais. Então tome cuidado, porque a palavra liberada é uma palavra que tem poder e que Satanás pode se aproveitar de uma brecha, ainda que você fale que foi feito com boa intenção. Então tome muito cuidado, porque até a desculpa parecia uma boa intenção. Foi pelo povo, foi no momento de guerra, no momento de dificuldade, mas é melhor obedecer no tempo de dificuldade, ainda que fique mais difícil do que desobedecer. Esse exemplo é terrível. Foi daí que Saul começou um processo, né, de grande derrocada. De esvaziamento, né? Foi assim, um processo forte de esvaziamento, e aqui, inclusive, ele usa uma desculpa: eu precisava da benevolência de Deus. Que a benevolência de Deus seja submisso, seja obediente, né? Não ao contrário. Um outro exemplo de rebelião é de Uzias. Vamos ler. Vamos lá. Segundo Crônicas 26, versículo 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Uzias é o perfil do rebelde arrogante, inconsequente, que sabe todas as coisas. Não, que eu sei tudo, eu já tenho 30 anos de igreja, né? Eu já vi muita coisa. Aí começa esse tipo de desculpa esfarrapada e acha que pode burlar as leis espirituais. Nós vemos aí que eles obedeceu diretamente a uma lei sacerdotal de culto. Então, prestar o culto só cabia, né, aos sacerdotes. Então nós vemos que ele vai lá, algo que era para a tribo de Levi, algo que ele não tinha unção e autoridade, e ele vai queimar incenso, e ainda tem um levante ali de sacerdotes, fala, você não pode fazer isso. E na hora que eles, né, dão a dura, nasce uma lepra no meio da testa, e ele acaba morrendo leproso. Agora o que é assustador é que nós vemos essa história e a consequência, mas muitos não entendem quem foi Uzias também, porque a arrogância de Uzias precedia um homem que foi bem sucedido, porque se você ler a história de Uzias, Uzias foi um rei que teve um dos maiores avanços tecnológicos da história de Israel, a ponto de ser mais forte até que Salomão em tecnologia. Ele tinha armas de guerra, assim, incríveis. Aquilo que ele trouxe para Israel em tecnologia, em armas de ferro, foi algo maravilhoso. Só que aí, infelizmente, começou a se achar muito bonzão, muito cheio do dinheiro, muito rico, e eu posso fazer o que eu quiser. E aí, viu o resultado. E é engraçado, né, que aqui ele coloca, né, depois que ele se fortificou, tendo se fortificado, ele transgrediu. E a palavra transgressão aqui, ela representa a traição de um homem com a mulher. É a palavra mais usual, quando o homem trai a mulher. Uau. E a gente vê como que isso acontece, né? Muitos maridos crescem profissionalmente, socialmente, desprezam a mulher, transgridem, arrumam uma amante, adulteram. E é a palavra que é colocada aqui, ele transgrediu contra o Senhor, quer dizer, ele traiu a aliança com o Senhor, como a traição de uma aliança de marido com mulher. Uau! Vamos ver agora o terceiro exemplo de traição, de rebeldia, que é traição, né? Com a atitude que foi de Míriam. Vamos lá, Números 20, versículos 7, 8, 11 e 12. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha.
e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Ops, só corrigindo, Moisés, né? Eu falei Miriam já está chegando. Vai chegar Vai nela. chegar a hora dela já. Ela não escapa. Moisés também, e Moisés terrível, porque era um líder, uma autoridade, se relacionava diretamente com Deus, deveria ser um exemplo. E a gente vê assim, a derrocada de Moisés com diversas atitudes carnais, se envolve, né, com as pendências, com o sentimento do povo. E aí nós vemos a impaciência e a insegurança, porque a insegurança o roubou. E ele acabou se rebelando contra uma direção muito específica de Deus. Você vai falar com a pedra. E aí, como na outra situação ele tinha batido 2 vezes, ele tinha batido uma vez, ele falou, vou bater na pedra de novo. É interessante que o milagre acontece. Você vê que ele tinha autoridade para manifestar um milagre, seja qual fosse a condição. Só que, no mínimo, deu aquele nó na cabeça assim, mas falar com a pedra vai ser esquisito. Pô, vai falar, como assim falar com a pedra? Não é? E essa insegurança trouxe ali, e a impaciência, aquele momento, aquela pressão do povo, e o povo falando, e ele se envolvendo com o sentimento do povo, e acabou transgredindo. Então toma cuidado, ficar dando ouvido muito para o povo e para as pessoas que estão ao teu redor pode trazer a transgressão. E era um momento, inclusive, Dani, que ele se exaltou acima daquilo que era necessário, né? Porque a rocha de Meribá ela já tinha sido ferida. E aí ele fere 2 vezes a rocha ao invés de falar para ela. Então até uma simbologia aí, porque Jesus é a rocha. Lembra que ele era a rocha que seguia, era a pedra que seguia o povo. Então ele já havia sido ferido. É mais ou menos aquilo que as pessoas também fazem, transgredindo contra Deus, depois de ter recebido o sacrifício de Jesus, né? Porque o Jesus foi ferido e algumas pessoas continuam no pecado, continuam desobedecendo, continuam em rebelião. E ele chama o povo de rebelde. Seus rebeldes, nós não vamos fazer? Vamos. E quer dizer, então ele se deixou exaltar e não foi aquilo que Deus esperava que ele fosse. Ele transgrediu mesmo. E a rebeldia, ela desabilita o homem. Você vê que no final, Moisés não entrou na terra da promessa. Um outro exemplo também, que faz parte desse momento do deserto, é o exemplo da revolta de Corá. Vamos ver. Vamos lá, Números 16, versículos 1 a 3, 31 e 32. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Terrível, hein? Já viu? O chão abre, engole tudo, casa, todo mundo. Terrível, pro abismo. Por quê? Desprezou a autoridade instituída por Deus. Então ele questionou, quem é você? Como assim, Moisés? Por que você manda aqui? Só que essa autoridade foi instituída por Deus. O que é mais estranho desse texto é que Moisés já tinha manifestado tantos sinais. Só falando do Mar Vermelho, não é? Fora, e ainda as 10 pragas. 10 pragas, nossa. Já eram assim, suficientes para falar, cara, quem é você para falar alguma coisa? Não é? Porque é claro que nós vemos que a referência até da autoridade, ela vem pela manifestação também de sinais, né, do mover de Deus, da autoridade de Deus se manifestando através do homem. Então, toma muito cuidado, né? Às vezes você fala assim, você pode não ter uma atitude direta de rebeldia, mas fala mal de autoridade, né? Fala mal de até autoridades que você nem conhece. Então, muitas vezes, até obediente virou as costas, está falando mal.
isso tudo é pecado e isso tudo traz condenação. E o engraçado também, um detalhe importante aqui, é que eles eram da descendência de Rúben, que seria o filho primogênito. E os descendentes de Levi não eram, né, aqueles que tinham, mas se ocuparam daquilo que era o sagrado, do que eram as coisas de Deus. Então, o que corresponde? Pessoas fortes, porque você vê que Corá junta um grupo forte. Pessoas fortes que se acham fortes o suficientes para passar por cima de outras autoridades. Usam de qualidades, características pessoais, juntam pessoas para potencializar aquilo que é o sentimento errado do coração, mas no final é isso. Levam essas pessoas juntos para o buraco, né? Que foi, infelizmente, o que o Corá fez. E a rebeldia é um câncer, como um câncer dentro do corpo, né? A pessoa começa a manifestar malignidade, a outra que dá ouvido acaba contaminada, a outra, ai, é verdade? Puxa, aí fica o falatório e acaba aí sendo roubada, por quê? Porque não se atentou à palavra de Deus e não se atentou ao conselho da autoridade espiritual instituída por Deus. Aliás, o último exemplo que nós vamos falar, que é a revolta pela palavra, é de Miriam, que é exatamente isso, né? Que é julgamento de autoridade. Vamos ler. Vamos lá. Números 12, versículos 1, 2 e 10. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cugita, que tomará, pois tinha tomado a mulher cugita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então o fim de Miriam foi a lepra. Interessante, né? Igual Uzias. Então a lepra é uma doença terrível, hoje conhecida como hanseníase, que é o apodrecimento das extremidades e da pele. E naquela época não havia cura. Então ela era altamente transmissível. Hoje ainda a cura é bem complicada, tem tratamento. Mas era algo assim que a pele vai ficando branca, 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 apodrecendo mesmo. E ela instantaneamente ficou leprosa. Agora por quê? Porque ela, por uma falha de Moisés, não é? Por um mau exemplo, na verdade, de Moisés, que tinha tomado como esposa uma cuxita, que era uma etíope, uma estrangeira, a qual a própria lei que ele trouxe através de Deus proibia os hebreus de se relacionarem com estrangeiros. Ela vira e fala assim, olha, como é que você pode falar por Deus se você desobedece? Ela desprezou uma grande lei espiritual, que quem vai dar conta, a autoridade, ela vai dar conta a Deus e não aos homens. Então, de tudo que é feito, Deus pede conta. Então, não cabe ao homem julgar a autoridade. E assim nós vemos grandes absurdos, situações terríveis em nossos dias, de pessoas que são membros, pessoas que muitas vezes não são nem gabaritadas, não têm ainda nem o conhecimento da palavra suficiente, mas julgam, falam mal de autoridades, falam mal de outras denominações, de igrejas, falam muitas vezes até de coisas que não conhecem. E ainda são pessoas que não têm opinião própria, porque falam daquilo que ouviu dos outros. Não, porque eu vi, porque eu sei. Será? Então tome cuidado, não use a tua boca para falar contra a autoridade espiritual. Guarde para você, ore, busque ao Senhor, não nutra nenhum tipo de sentimento contrário e vive em paz, porque no final, a pessoa que é rebelde, ela acaba se tornando uma pessoa atormentada. É o que aconteceu, ela ficou fora da comunhão, ela foi tirada para fora da comunhão. E fora da comunhão do corpo, as pessoas sofrem, porque sofrem os ataques do inimigo. E um detalhe também interessante é que ela era a irmã mais velha. Ela junto com outro irmão mais velho para julgar Moisés, que era o irmão mais novo. Quer dizer, então vejo que até essa, vamos dizer, condição humana deu a ela um fator mais assim incisivo para ela ir nessa rebelião e de repente se deu mal. E um detalhe também importante de Miriam é que ela ficou para fora durante um determinado tempo até a lepra sair ser purificada. E o engraçado é que ela também pertencia aos descendentes de Levi, era da família sacerdotal. Então ela ficou com uma marca, sendo ela daquela família sacerdotal, era uma marca até o final da vida. Terrível. Como vencer a rebeldia? Vamos começar lendo a passagem de 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá, 2 Coríntios 10, versículos 4 a 6.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então é muito legal essa passagem que fala de levar, né, os pensamentos cativos à obediência. Olha só. Então nós temos que lutar muito contra os pensamentos que vêm, pensamentos que surgem pelas palavras dos outros, até por influências de demônios, por situações que você observa no teu dia a dia. Então, o apóstolo nos ensinou, eu acho que foi em 2008, eu me lembro que marcou muito, que ele falou assim: cuidado para que pensamentos não se transformem em sentimentos. E exatamente assim, Satanás começa a lançar pensamentos, a pessoa ela constrói um sentimento e ela vai nutrindo aquilo e aquilo traz destruição. Então, lute contra os teus pensamentos rebeldes. A rebeldia ela começa na alma, ela começa no ego da pessoa. A pessoa, no momento que se acha superior, que tem o poder para isso, só que a autoridade é instituída por Deus e ela não pode ser julgada por ninguém que está abaixo dela, tá certo? E a rebeldia também é fruto da altivez. Então fala aí sobre a altivez é aquele olhar arrogante, pessoa que olha com o nariz empinado, né, que se acha muito bonzão. Não, até Jesus fala, bem-aventurados são os humildes de espírito. Então que você seja uma pessoa humilde, não é? Entregue ao Senhor, entrega a tua ansiedade, que Saul não entregou, não é? Então, se alguém fez, a autoridade fez o mal, entrega ao Senhor, Ele vai fazer juízo, mas não nutra no teu interior nenhum sentimento de rebeldia. E importante para encerrar, submeta-se à autoridade, mas nunca desobedeça a Deus. O sujeito deu essa resposta na semana passada, não é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que submetem a situações que ferem diretamente a Deus, e isso é polêmico, é polêmico, né, Bispo G? Nós temos um exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele, sem saber que ele estava lidando com o sumo sacerdote, ele chamou ele de parede branqueada, né? Chamou ele de parede branqueada. Depois, quando veio um lá e bateu na boca dele, olha, a coisa ali, a religiosidade era brava, né? E aí ele falou que não sabia, e ali ele pede até perdão, porque ele sabia que, ainda que aquele homem fosse uma parede branqueada, ele tinha autoridade para exercer, e ele não podia ir contra a autoridade dele, que era uma autoridade constituída por Deus. Mas, ao mesmo tempo, os apóstolos, quando estão diante do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, né, Anás e Caifás, eles vêm e falam assim, não falem mais desse nome. Eles falam, olha, desculpa, antes agradar a Deus do que a homens, nós vamos continuar falando de Jesus. É isso aí. Então a gente não pode vender nossos valores espirituais com Deus, até na verdade, nossa relação com Deus, né? Porque é mais importante agradar a Deus do que agradar a homens. Isso, e é importante não entrar no pessoal. Então, mesmo assim, vamos dizer, desobedecendo ao sumo sacerdote, ele não entrou no pessoal. Num segundo momento, o apóstolo Paulo entra no pessoal, fala, seu parede branqueada. Mas ali o que acontece? Ele reflete, porque depois ficou sabendo que era o sumo sacerdote, ele tira aquele ímpeto do pessoal, porque ele tinha que saber que para ser, vamos dizer, não ser, entre aspas, submisso àquele homem, ele tinha que estar em submissão a Deus, porque de qualquer forma era uma autoridade, e os discípulos fizeram isso, não rejeitaram o sumo sacerdote como tal, mas não acataram a ordem dele, que vinha contra aquilo que era a vontade de Deus. Temos muitos exemplos, né? As parteiras hebreias, por exemplo, né? Não obedeceram, o faraó mandou que para matar, né, todas as crianças com mais de 2 anos, menos de 2 anos, e aquela situação toda que aconteceu, aquela sentença, e elas continuaram parindo, protegendo, né, escondendo as crianças. Depois nós vemos Daniel, né, acho que tem um exemplo tão forte como Daniel e os 3 amigos, por 2 vezes, né? Primeiro Nabucodonosor contra os amigos de Daniel, aquele momento de adoração e tal, e não vamos nos ajoelhar, e acabam indo para a fornalha, mas Deus traz um livramento, justificados. Depois Daniel na cova dos leões, na mesma situação diante de Dário. Muitas situações, né, que não feriram
aquilo que era a vontade e o relacionamento com Deus, e Pedro diante do Sinédrio, como o Bispo G falou. Isso, perfeito. Bom, essa foi a aula sobre rebeldia, que você não seja uma pessoa rebelde, mas submissa e obediente à vontade de Deus. Vamos para a revisão. Na aula de hoje estudamos sobre rebeldia. Rebeldia é a reação de oposição direta a uma ordem ou a uma autoridade estabelecida, desprezando consequentemente a autoridade que delegou, ou seja, a Deus. Satanás foi o primeiro rebelde e seduziu a Adão e Eva o mesmo erro. Vimos exemplos bíblicos de rebelião. Saul desobedeceu a palavra do profeta, Uzias desobedeceu às leis do culto, Moisés desobedeceu a Deus, a revolta de Corá, que foi o desprezo da autoridade instituída por Deus, a revolta de Miriam, que foi o julgamento da autoridade delegada. Também aprendemos a vencer a rebeldia, lutando contra os pensamentos. Rebeldia é fruto da altivez, que é o olhar arrogante. Mas lembre-se, submeta-se à autoridade, mas nunca desobedeça a Deus. Na próxima aula falaremos sobre a instituição da autoridade. Vamos falar sobre Davi e Saul. Muito, muito legal a próxima aula. Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.